colocar-se diante de uma congregação e proclamar: assim diz o Senhor, afirmando em seguida, no nome do Senhor, aquilo que ele não disse. Maldito. Ou seja, eu vir aqui na igreja e falar assim: assim diz o Senhor. E quando você olha para a palavra, não, ele não diz isso. Você está sentindo o que ele disse. Você achou que ele disse. Você ouviu de alguém que ele disse. Mas quando você vai para a Escritura, ele não disse. Ou seja, a doutrina do somente a Escritura é ela que deve dirigir a nossa pregação, e até as nossas vidas práticas. Pessoas no trabalho, relacionamento com o nosso vizinho, com o nosso irmão na igreja. Quem que é a regra final? Somente a Escritura. E aí vem uma segunda pergunta para o Jonathan aqui. É que, às vezes, quando a gente fala de somente a Escritura, existe um risco colateral, um risco que acaba vindo junto de tabela, de lambuja, né? Que as pessoas às vezes interpretam mal a ideia do somente a Escritura. Nossa, agora eu descobri o somente a Escritura, então agora somente a Escritura, viu, Wilder? Eu quero agora ser desigrejado, somente a Escritura. Não, vem falar comigo não, que é somente a Escritura. Ah, o pastor quer saber da minha vida. Não, somente a Escritura. É a Escritura que vai me julgar. O pastor não tem mais importância, o irmão que senta do meu lado aqui não importa, somente a Escritura. A pessoa interpreta mal a doutrina, né? Ela acha que a liderança e a membresia da igreja perdem o seu lugar, né? Porque somente a Escritura. E claro que isso se trata de uma má interpretação da doutrina, né? Então, que conselho que a gente pode dar para os nossos irmãos aqui, para que não caia nesse erro de achar que somente a Escritura significa uma coisa, significa que você não precisa mais de ninguém, que você não depende mais de ninguém, que você não respeita mais liderança de igreja, que você não respeita mais membro de igreja. Que conselho que a gente pode dar aqui para a gente não cair nesse erro? O somente as Escrituras, ou sola Escritura, não significa nuda Escritura. O que é nuda? É nudismo. Pelado. É só puro absoluto. Sola Escritura é uma coisa, nuda Escritura é outra coisa. Antes da gente entender o que é o sola, é importante entender o que é o nuda Escritura. O que é o nuda Escritura? É a posição radical de que é só a Escritura e nada mais. Esse exemplo dessa pessoa que age desse jeito que eu estou falando aqui, sim, seria uma pessoa nuda Escritura. Por exemplo, quer ver uma nuda Escritura que muitos pregadores fazem? Eu não preciso ler comentário bíblico, eu não preciso estudar, eu não preciso consultar outros comentaristas ou estudos bíblicos, porque a Escritura já é suficiente para eu pregar. Isso parece verdade, porque realmente, João, para uma pessoa ser salva, crer em Jesus e aprender as doutrinas da fé, só a Bíblia é suficiente. Não precisa de Nicodemos, não precisa de Hernandes Dias Lopes, não precisa de Maico, não precisa de mim, não precisa do seminário que você faz, não precisa de nada. A pessoa só através da leitura das Escrituras, ela pode alcançar Jesus. Ela é suficiente para isso. Só que o sola Escritura não é isso. Aliás, o sola Escritura também confirma isso. Só que o nuda Escritura vai dizer o seguinte: não é necessário nada, não precisa fazer seminário. Podem ir embora, por acaso vocês podem ir embora, porque vocês não precisam vir aqui, é só ler a Bíblia. E qual é o problema então do nuda Escritura? Que a gente parte para um radicalismo olha só, católicos, que legal. Nós aderimos às confissões de fé. Por exemplo, a Igreja Quadrangular tem uma declaração de fé. Nós aderimos aos concílios da igreja. Existiu o concílio na igreja que definiu, por exemplo, que Deus é trino. Um trino Deus. Que definiu, por exemplo, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Isso foi definido num concílio da igreja. A gente também adere às tradições. Quer ver uma tradição que a gente adere? A tradição oral. Necessariamente eu não preciso de uma Bíblia em papel para ensinar alguém. Eu posso ensinar alguém sem a Bíblia em papel.
Isso é tradição oral. É ensinar a pessoa através da fala, da conversa. Então, assim, da Escritura anula tudo. E sendo assim, não existe espaço para fazer teologia. Aí é que está. Não preciso de Martim Lutero. Eu não preciso de João Calvino. Eu não preciso de Armínio. Eu não preciso de Hernandes Dias Lopes. Eu não preciso de ninguém. Somente a Escritura. E o problema é, se eu só preciso da Bíblia, fecha a igreja. Fecha a escola bíblica. Não precisa pregar mais. Aí é que você parte para o radicalismo. Então, o que é sola Escritura? Não é falar o seguinte: nós não acreditamos mais nos concílios da igreja e nem nas tradições da igreja. Não é isso. Sola Escritura é, nós damos tal importância para essas coisas, porém, todas elas serão julgadas pelas Escrituras. Ou seja, se no concílio X foi definido que Maria tem que ser adorada, fora. Se no concílio Y foi definido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, dentro. Por quê? Porque está sendo julgado através do que as Escrituras nos ensinam. Ou seja, os concílios não são só necessários, mas eles são como instrumentos para a ajuda da revelação para a pessoa. Agora o detalhe, agora só para encerrar, da Escritura vai tirar tudo. Não precisamos desse tipo de coisa. Só a Escritura vai dizer o seguinte: a confissão de fé, ou a tradição, ou o concílio da igreja, não tem poder para te salvar. Mas ela pode te auxiliar a entender a palavra de salvação. Ou seja, quando você lê um texto bíblico que é um pouco difícil, por exemplo, fala um texto, irmão Rubens, qualquer um. Qualquer texto bíblico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Efésios 6:10. Manda. Manda. Vamos ver, qual que é? Vamos ver. Todas as armaduras de Deus. Se revestir da armadura de Deus. E depois... Fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. 6:10. Esse é o 6:10. Aí Isso. o 11 é, vistam toda a armadura de Deus. Legal. Isso aqui é suficiente para que eu entenda que eu devo me revestir da armadura de Deus. Só que os pormenores disso aqui eu não tenho escrito. Ou seja, eu preciso do auxílio de João Calvino, de Lutero, do Hernandes Dias Lopes, do Vailate, do Eliseu. Eu preciso do auxílio de outros para me ajudar a entender a perfeita revelação. Porém, tudo que me ajuda a entender a revelação passa pelo crivo da própria revelação. E é interessante complementar que o que determina, por exemplo, a existência de pastores, a existência, por exemplo, de diáconos na igreja. O que determina a própria igreja? A Escritura. Não é, a Escritura não nasceu da igreja, mas a igreja nasceu da Escritura, dos evangelhos, do evangelho, né? Então, ou seja, não adianta se a gente, agora somente a Escritura. Então não ligo para pastor, não ligo para a igreja, não ligo para os membros aqui que estão do meu lado, para os irmãos. Você já está sendo contraditório ao que você defende, que é somente a Escritura. Por quê? Porque a Escritura que você fala que é somente ela que é regra de fé, ela fala que deve ter pastores, ela fala que deve ter diáconos, ela fala inclusive como que deve ser a relação dos membros entre a igreja. Né? Recentemente eu preguei aqui sobre a gente, membro de igreja, a gente terceirizar para pastor e líder uma função que é nossa, segundo a Escritura. Porque a gente já participou de 500 igrejas que não se falava que eu vou chegar aqui, irmão Darcy, seguinte, vou aqui abotoar a camisa sua aqui, ó. Vou abotoar a camisa sua, porque nós não pode andar com a camisa desabotoada não, irmão Darcy. Rubens, não pode vir de camisa azul na igreja não, só camisa verde. Né? Não, camisa verde não, camisa vermelha e preta. E branca. A gente participou de um monte de igreja que essa confiança de irmão para irmão, essa proximidade, eu falo, adianta, cara, você está viajando desse jeito aqui. Manu, você está errado nesse jeito que você está agindo. Ó, a gente cresceu num mundo evangélico que isso não se faz. Que olhe lá se o pastor puder fazer isso na sua vida. Né? Mas se a gente segue somente a Escritura, se a palavra de Deus, se eu não quero ser como Adão e Eva,
relativizaram a palavra de Deus, eu e você devemos olhar e falar, rapaz, é indigesto, é desagradável viver dessa forma aqui, me submeter ao olhar, ao conselho, à exortação do irmão Rubens, do pastor Pedro, é desagradável às vezes, é indigesto, mas viver assim é somente a Escritura. Viver assim é sola a Escritura. Por quê? Porque a Escritura determina que os crentes vivam assim. Faz sentido, irmãos? Está fazendo sentido? Você não chama atenção, quem ama, corrige. Sim, é um exemplo. Um exemplo. Ah, por que o marido... Você vê a incoerência, não, sola a Escritura. E aí o marido bate na esposa. Como assim, cara? Tá maluco? Entendeu? Isso se aplica a todas as áreas da vida. A gente olhar para a Escritura, e aí vem a parte da liderança, dos pastores também, que o nosso ministério diaconal, pastoral, seja lá o que for, líderes da igreja, ele deve estar submetido à palavra de Deus. Então não é o que eu acho que deve ser. Não, a igreja deve ser dessa forma aqui, porque eu acho. Eu vi que isso aqui é o que está funcionando lá na igreja do pastor YZ lá do outro bairro. Nossa, e lotaram a igreja. Irmãos, vocês percebem como a gente pode ser tentado em vários sentidos isso, dessa forma? Não, esse sistema aqui de organização é o que está funcionando na igreja de XPTO lá do outro lado. Esse sistema não é de acordo com a Escritura, mas é o que está funcionando. Então eu vou seguir o que está lá para lotar a igreja. É o pragmatismo pragmático. Pragmatismo pragmático. Eu faço essa mistura, implemento aqui dentro, que é o que está funcionando, quero ver resultado dentro da igreja, mas peraí, eu estou ferindo um princípio da nossa regra evangélica, da nossa norma, que é somente a Escritura. Por isso que foi importante, é importante ressaltar a reforma. E vai continuar sendo importante, que é final da nossa série a gente vai falar disso. Mas Mas olha só, irmão Rubens, que você falou. Em 1517, Martinho Lutero. Em 96 agora, um conselho de 120 pastores fizeram a mesma coisa. Só que lá atrás com os católicos e agora com os evangélicos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Precisa fazer uma reforma, eu diria, institucional. Existe uma expressão, né? Igreja, como é que é? Igreja reformada sempre se reformando. Sempre se reformando, né? É justamente isso. Mas isso aí é extremamente necessário que a gente tenha em mente. E o detalhe, como eu falei da última vez que a gente esteve aqui, a reforma protestante e o que ela levantou como bandeira não é um evento pontual. Ela é um evento eterno. É o convite a volte às Escrituras, volte às suas origens, volte ao caminho correto, volte a ler a Bíblia. Exato. Não, isso é a intenção do coração malicioso do homem, potencializado pelas artimanhas do diabo. Porque, como o João falou aqui, a partir do momento que eu implemento algo que é uma mistura de cristianismo e liberalismo e começa a dar certo, de Deus. É de Deus. Exatamente. O Sola Escritura vai falar assim, e aí, bonitão, tá cheio de gente na sua igreja, né? Tá. Fala para mim, quantos crentes verdadeiros que sabem o que está escrito na Escritura tem lá? Eu vou chutar alto. Da igreja de onde eu vim, eu até comentava isso com a Carol. Da igreja onde a igreja onde eu vim era muito boa mesmo. Eu falava assim para a Carol, cara, eu acho que eu nunca participei de uma igreja que eu acho que todo mundo é salvo. Até as crianças. Assim... Lá não tinha filha de pastor correndo na igreja? Não tinha esses trem que corre só. Cara, criançadinha aqui, ó, pianinho. Tudo reprimido, coitado. Eu falava assim, cara, não é possível que eu tô numa igreja que todo mundo vai pro céu, cara. E aquilo era tão constrangedor, mas ao mesmo tempo eu falava, a impressão que eu tenho parece verdadeira porque eu vi um povo centrado nas Escrituras. Claro que eu tenho essa visão também, eu acho que nem tanto quanto eu tinha lá aqui na igreja. Mas o nosso objetivo é fazer o seguinte, cara, se você fala que você é salvo, que você é crente, que você atua na igreja, que você atua na sua vida cotidiana, enfim,
Você pauta isso aí que você está fazendo aonde? Qual é a sua base? Qual é o seu fundamento, a sua regra de fé superior para você falar assim, olha, eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou justificado, eu sou isso. Provavelmente nessas igrejas de pragmatismo pragmático, dirão que, eu sou salvo porque, acabei de comprar minha casa própria. Fui curado de uma enfermidade. Eu estava com um demônio no meu corpo e ele sumiu. É mesmo? Oh, que bacana, hein? Isso aí vai te levar para o céu. Então é justamente isso que a gente precisa fazer diariamente, entendeu? Perceber esse tipo de coisa. E a gente buscar essa mesma impressão que eu tinha lá. Rapaz, todo mundo aqui vai para o céu, cara. E eu acho que eu sou o último da fila. Era impressionante. Mas justamente porque era uma igreja que estava fundamentada há 30, 40 anos nessas doutrinas que prezam pela autoridade das Escrituras. Alguém pode ler, por favor, aí? 2 Timóteo, capítulo 3. É um texto é um texto básico. Base para a gente, sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Alguém com voz de trovão aí, lê aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para construir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmãos. Então, é um texto que fala muito sobre isso, né? Então, qual é a base para a gente viver do jeito como crente, do jeito que a gente vive? Toda a Escritura. A Escritura é a regra de fé. Então, irmãos, por isso que a gente fala para vocês, pregação, Escritura tem que ser o centro. E se a Escritura for o centro, por consequência, Deus vai ser o centro. Jesus vai ser o centro da pregação. Porque a Escritura, a Bíblia toda vai falar de Jesus, vai sempre colocar Deus no centro. O tema central da Bíblia, o plano da redenção, tudo vai apontar para Jesus. Então, por isso que é importante a gente ter em mente essa doutrina. Somente a Escritura. E dela vão brotar, vão nascer os outros somente, né, as outras doutrinas, que a gente vai falar rapidamente nas próximas aulas, né? E aí eu quero, talvez, para o Jonathan, nesse finalzinho, nesses últimos minutos aí, a gente conclui que aprender dessa doutrina é algo maravilhoso, porque a gente começa a falar assim, poxa vida, então tudo depende do que é a autoridade máxima na minha vida. Essa é a grande pergunta. Pastora Márcia, o que é a autoridade máxima na sua vida? Tati, o que é a autoridade máxima para definir algo que você crê? Se eu responder que é a minha igreja, a gente brinca às vezes que tem gente que é mais quadrangular do que crente. Tem gente que é mais presbiteriano do que crente. Tem gente que é mais batista do que crente. Mais calvinista do que crente. Mais arminiano do que crente. Tem gente que é tudo isso. E isso está errado, é um erro, é uma imbecilidade tremenda, um desequilíbrio tremendo, que é você defender mais alguma coisa do que, nossa, peraí, não, acima disso está isso aqui. Então, aprender que acima de tudo e todos está a Escritura e que tudo e todos devem olhar para a Escritura e então falar as coisas de Deus, isso é legal, que tem muito a ver com os profetas do Antigo Testamento, né? Se você começa a estudar os profetas do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, a gente gosta de olhar para eles e admirar eles e tudo mais, são personagens muito, muito, enfim, usados por Deus e muito interessantes, tem muito a nos ensinar, só que o que eles sempre estão fazendo? Os profetas estão sempre olhando para a Escritura, para a lei de Moisés, no caso, para o Pentateuco, para a Torá, e falando para o povo, se arrependam, se convertam, não façam isso, façam aquilo. Os profetas já eram só a Escritura. Os profetas já eram somente a Escritura. Eles não tiravam as coisas da cabeça deles. Quando Deus revelava alguma coisa a respeito de algum juízo futuro, sempre isso estava amarrado a algo que Deus já tinha revelado lá no Pentateuco. Fala, pastora Márcia. Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Exato. Salmo 119, lâmpada Perfeito. dos pés é a tua palavra e luz. Saiu disso aí, vai cair
Perfeito. Não tem Perfeito. como. Ô, João, você falou também, É o maior salmo da Bíblia. Perfeito. Salmo 119. assim diz o Senhor, ou se falar aquilo que o Senhor, que ele falou, que o Senhor não falou, e não acontecesse no caso, seria apedrejado, né, diante da... Sim, o profeta, o falso profeta, vamos dizer assim, né? Porque os profetas falavam, como se diz na Escritura, que o que Deus falava, ou o que estava na Escritura. Se ele falasse coisa que Deus não falou, né? Sim. Ó, Deuteronômio capítulo 13 e capítulo 18 fala sobre isso. Eu acabei de encerrar no ITQ as aulas sobre dons e ministérios. E a gente falou sobre o dom de profecia. E aí, discutindo lá, eu falei assim, gente, eu só quero falar uma coisa. Uma proposta que eu faço para as igrejas, principalmente igrejas pentecostais, que é onde isso acontece. Vamos escrever um banner. 2 banners. 2 tábuas. Uma, Deuteronômio 13. Se o profeta vier falar alguma coisa que ele sonhou e depois vir falar assim, vamos adorar outros deuses, mata. Se o profeta falar alguma coisa em meu nome e não acontecer, mata. Coloca esses 2 textos lá. Quando alguém falar na igreja assim, ó, assim diz o Senhor, a gente fala assim, ó, pera só um pouquinho. Vamos dar uma lida ali? Colocar na placa ali. Vamos dar uma lida ali. Lê aí para nós em voz alta. Não, você leu, você entendeu? Precisa de alguma explicação? Não. Então você assina embaixo aqui um termo que você se responsabiliza pelas pedras e tijolos que nós vamos tacar em você. Caso você se... Olha que detalhe interessante. Profeta. Você conhece algum profeta na Bíblia que não foi para o céu? Algum profeta que falou alguma coisa de Deus realmente e não aconteceu? Não existe um profeta do Senhor na Bíblia que se desviou dos seus caminhos. Todos foram salvos. Todos, sem exceção. Até Balaão. O detalhe é, tem como um profeta realmente ser profeta, falar assim diz o Senhor, passar uns 5 anos que seja, se desviar dos caminhos do Senhor? Se tem, não é um profeta que nem o da Bíblia. Antes de Samuel? Bom, não, depois você passa, mas com certeza, se morreu desviado, não era profeta verdadeiro. Mas a questão é essa. Você quer profetizar? Quer falar em nome do Senhor? Você quer falar em nome do Senhor? Beleza. Lê o texto, assina o terminho de responsabilidade, aí você pode falar. Agora, caso você esteja com medo, é melhor você ficar quieto. Não ficar quieto, vai aqui, né? E a gente já está com um monte de entulho ali, já preparado. Isso com certeza ia inibir bastante os problemas que a gente tem. Verdade, bastante problema. Porque hoje a gente vê muito desequilíbrio nessa parte, assim, né? Hoje a gente, você vê, né? Hoje a gente poderia, qualquer pessoa que é sério, crente sério, que sobe para pregar, que ensina a palavra do Senhor, essa pessoa poderia ser chamada de profeta. Um título honroso do ofício de profeta, né? Da profecia. Só que virou um meio comercial, virou um negócio assim, não, se aquele ali tem um título de profeta, ele está chamando, agendas abertas, profeta Cisínio, imagina? Isso é loucura, né? Então. Sei que Deus não falou, falar assim diz, eu estou falando isso aí, porque eu vivi, já falava assim diz o Senhor e tal, e não era verdade, não foi verdade. Eu já fiz isso, irmão Rubens. Você já fez isso, cara? Já, Nossa. meu amigo. Eu não fazia isso, não. Você não tá ligado. Eu rodava, irmão, mas não fazia isso aí, não. E sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe, irmão Rubens? Eu falei isso é com o Humberto para a gente prosseguir. Existem pessoas que têm algumas suas práticas, lê as escrituras, percebe na escritura alguma incongruência da prática dele com o que está escrito, e tem 2 coisas que ele vai fazer. Ou ele vai dar um migué, interpretar, falar, não, mas isso aqui é lá em Corinto, né? Aí é outra história. Aí eram as mulheres de lá que eram diferentes das de hoje, os irmãos, então assim, não se aplica. Ou ele vai falar assim, Senhor, me desculpa, eu me arrependo do que eu fiz, porque eu percebi que eu estou errado, porque as suas escrituras me julgaram e me mostraram que eu estava equivocado. E quando você faz isso, cara, quando você faz isso, é libertador, porque como eu te falei, eu fiz muito isso, muito. E quando eu olhei para trás, eu falei assim, meu Deus, cara, usei a palavra de Deus em vão, inventei um monte de coisa, e eu peço perdão, Senhor, me desculpa, porque... Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém tem alguma experiência? Fala, Wilder. Falando nessa questão de profecia, mas a profecia no Novo Testamento
fato era algo que Deus estava falando. Mas no Novo Testamento, Paulo já fala para a gente julgar. Então, acredito que hoje não se pode dizer assim do Senhor, mas a profecia não tem um caráter Hoje... neotestamentário diferente do... Absolutamente, até porque hoje o cânon a Bíblia está fechada, né? Na época de Paulo, o Novo Testamento não estava fechado, né? Então, na época de Paulo, a Escritura era majoritariamente a Torá, né? O Antigo Testamento. Obviamente que haviam já alguns indícios de algumas cartas correndo, até quando acho que é Pedro que fala sobre Paulo, falando que a linguagem de Paulo era meio complexa e tal, mas ainda não era tida como, vamos dizer assim, não era a Bíblia fechada do jeito que a gente tem hoje, né? Mas hoje, quando a gente vai falar do ofício do profeta, depois do período do Novo Testamento, é aquele que pega a palavra de Deus e expõe a palavra de Deus, e prega a palavra de Deus. Então, esse seria o exercício do ofício da profecia, né? Inclusive, o pastor Augusto Nicodemos acabou de lançar agora um livro muito bom sobre isso, que inclusive chama Profetas, né? Onde ele vai justamente desmistificar essa bagunça que a gente vê hoje no nosso meio, que é profeta falando de tal, profeta falando de tal. A pessoa coloca para si o título como se... Porque, nossa, imagina, você me chamando... Aquele ali é o profeta João. Ó, esse dia eu fui pregar numa igreja... Onde que foi mesmo? Foi, acho que na Batista, né? Fui pegar na igreja Batista ali, do pastor Hudson. Aí o irmão foi me chamar lá, vou chamar aqui o irmão João. Quase que eu fiquei olhando para o lado, assim, esperando o irmão João chegar. Assim, eu falei, sou eu, tá falando de mim. Agora, você imagina, vou chamar o profeta João. Opa, é outra parada, você pega, você dá aquela engomada, assim. Então, muita gente faz isso hoje, né? Mas, e aí que está o ponto, você falar do ofício não é errado. Se o cara é um profeta, esse cara pega a palavra de Deus e expõe a palavra de Deus. Mas ficou tão banalizado, por causa da bagunça que o povo faz aí, que às vezes a gente tem que explicar toda essa história para a pessoa falar, não, então, ó, pastor Rubens é um profeta. Ou exerce a profecia, né? Daqui a pouco eu vou profetizar. O que nós estamos falando aqui é tipo assim, às vezes Deus ele pode usar quem ele quiser, como ele quiser, para Deus ter. O problema é falar assim, não, a pessoa fala, Deus falou e ele não falou. Né? Você fala assim, Deus falou, o pastor aqui, tal dia, tal. E se Deus falou, vai se cumprir. Agora, o que eu falo que é loucura é o cara lá no entusiasmo dele falar, Deus falou e não se cumpriu. Não, falando que Deus falou, que não falou, né? No caso da Deuteronômio. Quer ver, ó? Eu vou mandar deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode usar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu nem tinha programado passar esse vídeo. Ô, Morrone, se eu mandar um vídeo aí, você consegue colocar no telão? E eu vou fazer uma pergunta pro Jonathan, até eu achar o vídeo aqui, que é o seguinte. Tem uma pergunta? Então faz. Profeta sempre acerta, tem margem de erro. Profeta verdadeiro. Profeta é 100% de acerto. Eu quero dizer que, detalhe, excelente pergunta que você fez. Você não tem noção da pergunta excelente que você fez. Falsos profetas também acertam, irmão Rubens. E nós temos casos desses na Bíblia. Falsos profetas são levantados pelo próprio Deus para enganar uma nação corrupta. Nós temos isso na Bíblia. O falso profeta sendo usado pelo próprio Deus para profetizar falsamente para que um povo seja destruído, para que eles acreditem na profecia, vá para a guerra e morra. Você sabia que, cara, uma das coisas que Deus usa para julgar alguém, para aplicar o seu juízo sobre alguém, é justamente deixar essa pessoa cair no engano? Você não está buscando qualquer coisa a não ser a minha palavra? Então toma. Exatamente. E a gente vê muito claro que falso profeta existe, em ocasiões são instrumentos de Deus para enganar um povo corrupto, e às vezes, Deuteronômio 13, se eu não me engano, ou 18, o falso profeta é instrumento de Deus para testar a nossa fé nele. Porque o texto vai dizer assim, o falso profeta vai chegar aí, mas sou eu que estou mandando ele para ver como é que está a fé de vocês em mim. Irmão Rubens. A passagem do profeta velho
Profeta velho, profeta novo. 1 Reis, capítulo 13. O leão matou. Porque o outro falou... Ah, olha que interessante. Vocês conhecem essa história do profeta velho e profeta novo? Tinha um profeta velho em... Esqueci o nome da cidade. E um profeta novo que era de Deus mesmo. Deus falou assim para o profeta novo. Vai lá, profetiza contra Jeroboão e vaza. Sem comer, sem beber, vaza da cidade. Ele foi, fez isso. E um profeta velho da cidade ficou sabendo que o profeta novo... Vou pregar isso em um dia, cara. Vou pregar. O profeta velho ficou sabendo que o profeta novo tinha feito o que fez, que, estourou contra Jeroboão. Falou, caramba, o profeta novo é brabo mesmo, e eu sou velho. Faz tanto tempo que eu não profetizo. Vou lá trocar uma ideia com esse profeta novo. O profeta velho sai da casa dele e vai atrás do novo. Chega no novo, ele fala assim, deixa eu falar uma coisa. Você que é o profeta que... Ah, é. Então, Deus me falou que é para você ir lá em casa para você tomar um café comigo. O profeta falou, mas Deus falou para mim que... Não, mas um anjo do Senhor veio falar comigo e falou para você, pode ir lá em casa tomar... Não, mas Deus falou que eu deveria profetizar, ir embora sem comer, virar as costas e ir embora. Relaxa, o anjo falou comigo. Ele foi. Quando ele foi, que ele chega e senta na mesa, irmã Márcia, o profeta velho tem realmente agora uma mensagem de Deus falando assim, ele vai morrer. Quando ele escuta Deus falando que o novo vai morrer, o profeta velho dá um grito. Meu Deus, você vai morrer, velho. Não era para você estar aqui tomando café comigo. Rony, eu mandei aí, tá? O que acontece? O profeta novo vaza, e enquanto ele está indo embora, um leão mata ele. E o detalhe, que ele mata o profeta novo e não come o corpo do profeta novo. Moral da história. Não seja um falso profeta. Moral da história. Somente a Escritura. Olha que interessante, porque Deus, irmãos, Deus, no Antigo Testamento, utilizava a própria vida e os gestos corporais do profeta para falar com o seu povo. Não teve profeta, por exemplo, que se casou com prostituta? Que comeu fezes? Era justamente para falar assim, sabe por que eu estou comendo fezes? Porque é isso que vocês fazem. Sabe por que eu estou casando com uma prostituta? Porque é assim Deus com vocês. Sabe por que eu deveria profetizar e ir embora? Porque Deus falou com vocês e agora, está vazando. É bom vocês darem ouvido para Deus. E ele não cumpriu completamente a profecia. Então, veja só. Deus tinha falado com ele antes. Falou assim, vai lá, profetiza e vaza. O que ele tinha que fazer? Sola Escritura. Mas o que ele fez? Esqueceu da sola Escritura. Morreu, comido por um leão. Mas mesmo assim ele foi honrado, porque Deus não deixou que o leão comesse o corpo dele e fosse vilipendiado. E aí tem uma pergunta aqui, Jonathan. Eu acho que você pode responder, antes dele colocar o vídeo ali. Ah, tá. Vai lá. Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o vídeo, depois eu termino com essa pergunta aqui. Coloca o vídeo aí, coloca num volume bom, para todo mundo ouvir, tá? Eu quero desafiar você a fazer esse voto. Eu sei que você já fez muita coisa, já gastou dinheiro na macumba, já gastou no espírito, já gastou no candomblé, já gastou nas drogas, já gastou na bebida, já gastou nos bares da vida, já gastou no carnaval, já fez um tanto de coisa com todo recurso do mundo. Mas a Bíblia fala, crede no Senhor, vosso Deus, que estarei seguro, crede nos meus profetas e prosperarei. Me desculpe falar, mas a prosperidade está conosco para os profetas. Por quê? Porque nós temos a palavra da prosperidade. Foi algo que Deus deu para nós. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem considerar Deus santos e Deus profetas. Alguns ignorantes da fé. E creio que Deus acabou de falar agora. Pastor,
uma 100 reais. revelação que Deus deu pautada na Bíblia. Uma revelação. Eu vou te dar 2 minutos enquanto a gente ouve essa canção linda que fala, e ao contrário de 16, eu quero desafiar você a fazer esse voto. Se a sua vida não mudar, eu não sou profeta. Se a sua vida não mudar, eu não sou profeta. Eu vou mandar cenzão. Não, eu Irmãos, vou mandar no cenzão. dia que eu vi esse vídeo, você vê, eu nem tinha programado. Esse vídeo ele tá salvo no meu celular. Desde março esse vídeo tá aqui. Que eu falei, cara, eu vou ter que filmar isso aqui para algum dia eu vou usar. Tô usando hoje, primeira vez que eu tô usando hoje. Esse cara junto com uns outros caras aí que você quiser depois eu mando o arroba. Esse cara tem milhões de seguidores no Instagram e a galera mandando pix, sabe? É um negócio terrível. Você viu o discurso? Ele faz uma lógica para falar, não, porque não sei o que, ouve os seus profetas, que eu sou profeta, a verdade está comigo, profeta, 100 número profético. Irmãos, é terrível. E quanta gente não cai nisso? Falados. Baseado na cabeça dele, né, cara? Baseado em Heresias Baseado- 3, capítulo 4. Baseado na loucura da 3 cabeça verso dele, 4. né? Então você vê que e isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Muito comum mesmo. Então aí, para fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jonathan aqui, que você respondesse da maneira mais sucinta possível. Você tem, na verdade, eu vou te dar, aqui, ó, vou te dar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Você tem que responder em 4 palavras. 4 palavras. Eu brinco com ele que eu sou uma carniça em cima dele para ele ser sucinto nas coisas que ele fala. Eu vou falar assim, ó. Aprender a doutrina da sola escritura é maravilhoso. Mas o que de mais importante a gente pode fazer prezando pela doutrina do somente a escritura? 4 palavras. O que mais importante a gente pode fazer para prezar? Para viver segundo isso. Estudar mais a Bíblia. Boa. Vir para a escola bíblica. Boa. O que mais? O pastor, o líder. Julgar as pregações Nossa. pastorais. Nossa. Leia a Bíblia. Pregar somente. Pregar somente as Escrituras. Pregar somente as- Eu só queria, pra gente, antes de encerrar, responder uma possível pergunta de um provável católico que estaria aqui. O católico diria assim, tá, mas por que você tem que confiar tanto na Bíblia? Por que só a Bíblia vale? A resposta é o seguinte. Quando o cânon da Bíblia foi fechado, se você não sabe o que é cânon é uma vara que era usada para medir, né? E o cânon da Bíblia significa como se fossem critérios utilizados para definir a inspiração ou não de um livro da Bíblia. Quando o cânon foi fechado, se utilizou critérios para definir, por exemplo, que o Evangelho de Mateus era inspirado por Deus. Uma vez que é utilizado critérios para julgar que aquilo é válido, aquilo que é válido passa a ser a régua de medir. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia ela foi julgada embaixo de pesado critério. Quando existiu um concílio da igreja, olha só, existiu um concílio da igreja que definiu os livros do Novo Testamento. Muito rigoroso. Precisa ter validade na igreja onde ela circulou. Por exemplo, uma carta de Paulo que foi enviada para uma igreja e a igreja não acatou, não é um testemunho interno do Espírito Santo. Porque se fosse, a carta chegaria até aquela igreja e causaria transformação e eles iam acatar aquela carta. Se a igreja não acatou, joga fora. Então, muitos livros foram descartados por esse critério, por exemplo. Uma vez que os 26 livros da Bíblia, do Novo Testamento, são julgados e aprovados, o próprio livro que foi julgado e aprovado passa a ser a régua de medir. O que eu quero dizer com isso? A gente julgou que isso aqui é o tamanho correto de uma Bíblia. A partir de agora, tudo tem que ser desse tamanho. Eu jogo fora a régua e agora a Bíblia, que é a própria régua. Por que então a gente crê na Bíblia? Por uma doutrina chamada preservação das Escrituras através do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo, através da igreja, preservou as Escrituras. O Espírito Santo, através da própria igreja,
de homens capacitados para fazer esse julgamento, preservou as Escrituras para nós. E nós agora somos responsáveis por continuar preservando as Sagradas Escrituras. Por que eu coloco as Escrituras acima de tudo? Porque ela foi julgada em alto teor de critério, de julgamento, foi pesadíssimo, e ela passou limpa. Então ela agora é a maior autoridade sobre nós. E o que a gente tem que fazer é preservar isso, através dos estudos pessoais, e preservar também de duas outras formas. Julgando as profecias que são ditas aqui, através da pregação expositiva, e falando mal dos outros. Falando, está errado, você está enganado e equivocado, porque não está escrito. Claro, seja só um pouquinho mais carinhoso que Martim Lutero, porque ele bateu forte. Seja mais delicado. Mas é isso, pode falar. Interessante, cara, que assim, lá no trabalho tem bastante católico lá. Eles não conhecem a Bíblia, Aí esses dias tinha até uma funcionária que começou a trabalhar lá, e eu comecei a falar da Bíblia, de várias partes, de mostrar na Bíblia, a Bíblia está falando isso. Ela falou, nossa, eu acho impressionante vocês evangélicos, vocês conhecem muito a Bíblia, olha isso e tal. Mas eles mesmos, eles vão na missa, professam, falam só, mas eles não conhecem a Bíblia. Isso, cara, isso é triste por eles, e ainda mais triste porque tem crente evangélico que também não conhece. Está nessa pegada também. Tá nessa pegada. Então, isso inclusive, por isso, irmãos, nasce daí, a gente tem ali na igreja, né, o slogan da nossa igreja ali, não sei se aqui tem em algum lugar, geralmente naquele logo verde, acho que tem, que vira uma igreja saudável, né? Uma igreja saudável, não é porque é uma igreja perfeita, não é uma igreja nada nesse sentido, mas uma igreja saudável, ele nasce de um livro de um autor americano que ele escreve as 9 marcas de uma igreja saudável, né? E o principal, e dentro dessas 9 marcas, hoje já são mais que 9 marcas. Hoje já tem outras marcas, além das 9 desse livro, que não excluem outras marcas. Mas a principal, eles falam assim, ó, se a sua igreja não conseguir ter todas essas 9 marcas, se tiver uma que seja a mais importante dela, é a pregação expositiva da palavra de Deus. Ou seja, somente a Escritura. É vir aqui e expor o que está na Escritura. Vir aqui e expor o que está... Por quê? A gente crê que se a gente pode ser péssimo no jeito de viver a membresia. A gente pode ser péssimo no jeito de viver a liderança, às vezes. A gente está aprendendo, está desenvolvendo. A gente pode ser péssimo na nossa vida de oração. Mas, se a Escritura estiver sendo pregada, pelo que nós cremos no poder do Espírito Santo, que age por meio da pregação da Escritura, ela vai, ao longo do tempo, o Senhor vai fazendo essas mudanças em nós, na sua igreja. Ou seja, a gente vai aprendendo a viver como membros e irmãos no meio da igreja. Por quê? Porque a Escritura vai sendo pregada. Ela vai constrangendo. Então, se tem uma marca que tem que ter o máximo de igrejas possíveis, é a pregação expositiva da palavra de Deus, que nasce de somente a Escritura. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Rapidinho, só para eu finalizar. Lembra que eu falei que em 96, 5 solas, etc. O principal problema de lá e até hoje é o seguinte. Muito do que é o movimento pentecostal exagerado, ele é pautado no eu senti, eu experimentei. O solo escritura dirá assim, sua sensação e a sua experiência, como ela é pautada nas escrituras. O que eu quero dizer com isso? Lembra que o solo escritura não é anular todas as coisas, mas é julgar todas as coisas? Eu não estou falando que você não pode sentir emoções e nem experimentar experiências sobrenaturais. Eu estou falando que os seus sentimentos e as suas experiências devem ser produzidas através da pregação das Escrituras. E julgados por ela. E julgados. Ou seja, nós vamos chorar em constrangimento quando a palavra do Senhor for exposta e mostrar o seu grande amor, sua ira que se afastou de nós. Nós nos emocionamos e choramos. Isso provém da exposição das Escrituras. Agora, eu estou chorando porque Deus vai me dar uma casa própria. Estou chorando porque eu vi 2 anjos pegando fogo, dando mortal para trás e batendo na cabeça do diabo. Isso aí é interessante, esse ponto. Pena que a gente não tem tempo para falar disso.
mas é da autoridade do nosso sentimento e da Escritura, né, irmãos? Olha para você ver como que, só para a gente fechar aqui, pra você ver como o nosso sentimento não deve ser autoridade na nossa vida. Se a gente sente algo legal, bom de se sentir, é Deus. Então eu vou agir aqui porque eu senti. Só que e se a gente não sentir e a palavra de Deus fala para a gente fazer? Quantas das vezes a palavra de Deus não recomenda para a gente, ó, ofendeu, foi ofendido, tem que perdoar. Só que eu não sinto vontade de perdoar. E aí? O que eu sigo? Eu sigo o que eu sinto ou sigo a palavra de Deus? E tantos outros. Nossa, sei lá, de cuidar dos irmãos. Nossa, mas não estou sentindo no coração. Você percebe como a gente não pode ter o nosso coração, o nosso sentimento como o principal, como o juiz de todas as coisas. Mas somente a Escritura. Amém? Vamos fechar, senão nós vamos até amanhã. A gente fica até 10 horas. Uma pergunta para vocês responder. A gente faz teologia com os nossos sentimentos? Não. Então pronto, é isso. Bora, vamos orar? Hã? Somente a Não Escritura, irmão. Pode pagar sem sentir, né, irmão? Alguém pode orar por nós? Por essa aula? Alguém quer? Então vai, irmão. Não precisa sentir, não, Paulo. Pode orar sem Senhor nosso Deus, Pai, nós te damos graça, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Pai, por esse momento, Senhor Deus, de aprendizado da Tua palavra, Pai. Que a Tua graça, que a Tua bondade e misericórdia, Pai, possa estar, Senhor Deus, sobre nossas vidas, que nos ajude, Pai Santo, a guardar a Tua palavra, a colocar ela em prática, Senhor Deus, e que ela venha se estender para toda a igreja, Pai, sentindo, Pai, de estar, de aprendendo, de buscar, Senhor Deus, as Escrituras, Pai, e viver, Senhor Deus, através dela, para que possamos crescer, Pai, na graça, no conhecimento, Pai. Eu te peço a Tua bênção, continue abençoando, Pai, os professores, continue abençoando, Pai, aqueles que, Senhor, têm, Senhor Deus, buscado sede de aprender da Tua palavra, Pai. Fica conosco, nos abençoe, continue abençoando, Pai, para que vidas sejam edificadas na Tua palavra. Amém. Amém, irmãos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Irmão, eu estou com o vídeo aqui, mas eu